Fala galerinha, tudo bem? Uma pausa aí nos vídeos da semana passada, né, para falar um pouquinho da semana, como é que tava indo. Surgiu uma pesquisa nova, uma pergunta nova aqui no canal e eu queria responder em forma de vídeo, que fica um pouquinho mais fácil, né? Tô na semana de preparação para a escola nova, como tudo aqui na Alemanha, né? A gente aproveita o sol até os últimos minutinhos que ele tá no verão, então tivemos um tempinho aqui agora. Vim para fora, como todos os lugares, se vocês quiserem ver, cheios de praças e árvores no verão, em parquinho. E vou aproveitar então para responder a pergunta que era com relação ao professor de alemão, né? Eu perguntei para um professor que está começando aqui também agora, né? Já viramos amigos aí, porque na semana passada a gente estava o tempo todo junto. Então ele foi bem aberto agora e respondeu, não que ele não fosse, né? Se não tivesse essa conexão, mas para poder, né, dar essa informação para vocês aí. Então, para professores de literatura no Brasil, professores de português, né, ou professores, né, que vão aí estudar a área de linguística e tudo mais. Como funciona aqui na Alemanha? Ele me disse, né, que aqui as universidades são preparatórias para professor, assim como é para quem vai dar aula de física, biologia ou matemática. Né, na matemática não existe essa diferenciação que a gente tem aí na escola brasileira, né? Às vezes o professor que ensina a gramática e o professor que vai ensinar só literatura, mas aqui não existe, né, uma universidade onde as pessoas vão estudar linguística, elas vão fazer isso depois no mestrado ou quem vai para a área acadêmica. E aí, como ele disse, tem muita gente que depois, né, que está nessa área acadêmica, resolve voltar para a escola. E aí sim, o que eles vão ter que fazer? E aí acontece o meu processo, né? Eu já expliquei aqui para professores que se formam somente em física ou em matemática, como aqui precisam de duas matérias. Eles têm que, primeiro, conseguem sim, né? Para quem tem literatura aí, né? Fez literatura ou linguagem, agora esqueci todos os nomes aqui, e quer lecionar na escola alemã, sim, pode, mas vai ter que, né, fazer, por exemplo, estudar uma gramática para poder virar um professor de alemão aqui, né, ou, no caso vai ter que estudar alemão sim, para poder, né, virar um professor de alemão, que aí não vai contar só literatura, isso não conta, né, como duas matérias, vai contar aí como professor de alemão, então gramática, literatura e também interpretação de texto. Foi o que ele disse que são os três núcleos básicos aqui, né, de um professor de alemão, e aí uma outra matéria para poder lecionar também na escola, né, como uma segunda matéria, já que aqui é obrigatório ter duas matérias. E ele estava me dizendo que o ensino básico alemão, né, eles precisam muito, né, aprender poemas, teatro e novelas, que seriam livros, né, os nossos livros aí, que eles chamam de novelas também, que são os romances. Então, são os três básicos, e quando eles passam por isso, eles vão passar também pela história, pela literatura, né, de quem fez, da época. Ele fala que é muito importante aqui na escola o ensino do velho alemão e do novo alemão, né, toda a parte histórica da literatura e também da parte nova, né, as novas obras e os novos autores e tudo mais. Então fica aí, né, para quem tá interessado em saber um pouquinho como é que funciona isso, né, então precisa às vezes estudar um pouquinho mais de alemão, porque vai precisar fazer essa segunda matéria aqui. Agora, para quem, né, tá cursando ou quer vir para a Alemanha e aprender ou ir para essa área, então vai precisar, né, procurar a universidade já especializada em ser professor na área de alemão e linguística, e aí já vai ter todo o conteúdo necessário para poder lecionar. Bom, meu vídeo tá um pouquinho tremido aí hoje, desculpa porque eu tô sem o pedestal. Eu acabei de perguntar para ele, tô com as ideias frescas aqui na cabeça, falei, vou gravar o vídeo assim já fica pronto e rápido para poder mandar para vocês. Mas são essas informações, né? Eu sei que é um basicão, é um princípio de tudo, mas para quem está procurando, para quem teve a dúvida, né, se eu sabia como isso funcionava, hoje eu perguntei para os professores aqui como funciona e foi isso que ele me disse. E aí, é claro, né, numa escola internacional, que é como as escolas que eu tenho trabalhado, e até escolas internacionais aí no Brasil também, né, tem bastante gente que, né, tipo, tô tirando sujeirinha aqui,
Tem bastante professor que leciona nas escolas internacionais aí no Brasil, eles também, né, têm uma vasta ideia de como isso funciona, às vezes por seguir um currículo, por exemplo, de Cambridge ou um currículo, né, em inglês. E eles disseram que o currículo em inglês ele é um pouquinho mais parecido com o nosso, né, onde os professores estudam só literatura ou só gramática e eles podem virar professores dessas matérias, mas aqui na Alemanha é um pouco mais abrangente. E até por uma necessidade também, né, das escolas de terem vários professores, eles podem, né, atender maior a essas necessidades, essa defasagem de professor que está tendo na escola alemã hoje em dia. Bom, é isso. Se você tem alguma dúvida aí, quer saber de alguma matéria específica, agora, né, o ambiente aqui, eu senti um ambiente amigável para poder perguntar também. Vou perguntar aos professores, né, bastante professor pergunta história, geografia, como funciona, ciências sociais e tudo mais, né, matemática, física eu posso falar um pouquinho mais, porque essas são as minhas áreas. Hoje só conversando com outro professor também, trazendo uma informação aí para o professor de física, né, professor de biologia ou química. Pude confirmar agora aqui nessa escola também, né, o ensino alemão ele é um ensino muito mais voltado para a prática e muito menos para a teoria. Aí no Brasil a gente tem muito, né, um ensino de física, biologia e química voltado para a teoria, principalmente por questões dos vestibulares. E, né, a gente vai para a faculdade, tem uma formação prática bastante, né, bem assim também abrangente, pelo menos na Unicamp foi assim. Eu sempre tive a física teórica e a física prática em paralelo, física 1 teórica e prática, física 2 teórica e prática. Mas pela formação, né, e depois por ter sido professor também na escola preparatória de cursinho, eu tenho um viés muito mais teórico do que um viés prático, né, isso que me coloca um pouquinho em desvantagem aqui, mas claro, né, sempre como eu disse pro professor agora, ele falou, você é físico, né, legal saber. E eu falei que eu era teórico um pouco mais, ele já senti um certo olhar assim diferente, mas aí eu já falei que eu estava super aberto a poder, né, queria ver um pouco das aulas, porque a gente aprende muito vendo as aulas dos outros professores, e até aí para linguística, né, quem perguntou também, né, da gramática, eu acho que vale muito, sim, já falando, né, vale a tentativa de tentar o processo, porque estamos dentro da área, né, ele, por exemplo, o professor de ciências que eu conversei agora, ele é engenheiro, formado em engenharia com ênfase em física. Então hoje ele está trabalhando na escola, né, super prático, e ele falou que ele gosta muito da prática para as crianças, que isso que anima eles a se desenvolver por ciência. Então, né, do vídeo um pouquinho conectando também, até para entrar no clima dos vídeos que eu falei na semana passada, como isso acaba também, né, influenciando um pouquinho no contexto escolar, do quanto as crianças aqui elas são talvez mais engajadas para aprender ciências, porque, né, vem um pouquinho mais a prática e não tanto pela teórica, que eu sei que isso acaba desanimando muitas crianças, principalmente adolescentes, né, na fase do vestibular, primeiro, segundo, terceiro colegial aí no Brasil. Bom, é isso. Tendo perguntas, por favor, escrevam aí, né, comentem. E eu vou contando para vocês aqui como é que está sendo a semana de preparação para a semana que vem começarem as aulas, beleza? Um abraço, fico por aqui e até mais.